Olá, eu sou o professor Luiz e nesse vídeo nós vamos aprender alguns conceitos muito importantes. Primeiro, vida com margem e vida sem margem. Eu vou colocar uma situação aqui para que você possa entender realmente o que é uma vida com margem e uma vida sem margem. Vamos imaginar que você, em um determinado dia, tem uma reunião marcada. Você é aquele tipo de pessoa que chega 15 minutos antes da reunião, ou você é aquele tipo de pessoa que chega justamente na hora da reunião? Esse é o conceito de vida sem margem e vida com margem. Uma pessoa que chega justamente na hora da reunião é uma pessoa que está sempre na correria e está tendo uma vida sem margem. A margem é a distância que você tem até o seu compromisso. Essa é a margem. Então, se eu tenho uma reunião 4 horas da tarde, eu chego 15 minutos antes, é porque eu estou tendo uma vida com margem. Eu vou ter 15 minutos naquele dia que eu cheguei antes do horário marcado para que eu possa aí fazer alguma coisa nesse momento. Mas se você é daquele que chega em cima da hora, tá marcado 16 horas, você chega 16, 16 e 1, 16 e 5, sempre na correria, é porque você vive uma vida sem margem. Esse é o conceito que você precisa aprender. Margem é a distância que você tem até o seu compromisso. Então, 15 minutos para chegar no seu compromisso, você chegou 15 minutos antes. Ou chegou em cima da hora. Então, se você chegou em cima da hora, você não tem distância. Então, você não tem margem. Então, vamos melhorar esse conceito. Pessoas que vivem sem margem são pessoas que vivem na correria, que vai pegar um voo, chega lá em cima da hora, que o nome dele, inclusive, é solicitado no alto-falante. Tá sempre numa correria feroz. Pessoas que precisam na faculdade entregar o trabalho, ou tá fazendo o seu TCC, ou tá fazendo sua dissertação, e aí o trabalho é para segunda-feira e você vai fazer na segunda-feira ou no domingo à noite. São pessoas que vivem uma vida sem margem. É o tipo de pessoa que vive sempre no ufa, consegui. Ufa, postei meu trabalho lá no sistema. Ufa, consegui pegar o avião. Ufa, consegui chegar na consulta. Ufa, consegui chegar na reunião marcada. É uma pessoa que vive uma vida de ufa. Às vezes, na maioria das vezes, ela até consegue cumprir todos esses compromissos, mas é sempre uma vida agitada, é sempre uma vida estressada. Então, se você está indo para uma consulta, a consulta é 16 horas e você sai de casa 15 horas e até a sua consulta de carro leva 30 minutos, por exemplo, você tem 30 minutos aí com margem. Por acaso, se acontecer um acidente e você fica no meio do engarrafamento, ou acontece alguma coisa e você fica parado um bom tempo, pessoas que vivem sem margem nessa situação vão começar a reclamar, vão começar a criar hormônios de estresse. Agora, quem vive com margem vai ficar tranquilo porque sabe que tá faltando 1 hora ainda para chegar, vai ter tempo para chegar e vai ficar bem mais tranquilo, vai esperar passar aquilo dali para prosseguir a viagem para chegar na sua consulta. Agora, uma pessoa que vive com margem, ela vai chegar antes, ela vai chegar sempre antes do horário marcado, sempre antes do horário determinado, porque a margem é a distância que você tem até o seu compromisso. Então, se você chegou 15 minutos antes, você chegou antes da hora do seu compromisso. Você é uma pessoa que vive uma vida com margem. E o que é uma pessoa que vive uma vida com margem? É aquela que quando vai viajar, chega mais cedo no aeroporto e tem condições de ler um livro, tem condições de ler uma revista, tem condições de olhar as suas mensagens de WhatsApp. É uma pessoa que, chegando ela antes, tendo uma margem, ela tem, naquele momento que ela chegou, ela tem um tempo para se dedicar a alguma atividade que antes ela não podia fazer. Quando você tem um trabalho de faculdade que é para daqui a 2 semanas e você já faz logo o trabalho, então você fica tranquilo, é uma pessoa que vive com margem. Quando você vive uma vida com margem, você vive mais energizada, você vive bem com você não produz hormônios de estresse, você está sempre mais tranquila, porque você está sempre antecipando as coisas que vão acontecer. Você tem clareza do que é necessário ser feito, você tem clareza para pegar a peça correta para montar o quebra-cabeça da sua vida.
São pessoas que ela vive uma vida do yeah, aquela pessoa que está sempre vibrando com a vida dela. Ela está sempre se antecipando às coisas que precisam ser feitas. Essa é a diferença de uma pessoa que vive uma vida sem margem. Ela vive sempre na correria em cima do ufa. E uma pessoa que vive uma vida com margem, ela vive sempre no yeah, ela vive sempre na vibração, tendo sempre hormônios de felicidade sendo desenvolvida no seu corpo. Bom, então, tem pessoas que gostam de viver uma vida sem margem. Ah, professor, eu vivo numa correria, mas eu gosto, é assim que é o seu sabotador da luta do eu comigo mesmo, que quer justificar essa sua correria, essa falta de compromisso em você planejar o seu dia. E aí você quer justificar dizendo que é legal, que a adrenalina faz bem e que na verdade não faz, porque ela causa hormônios de estresse. E aí, na medida que as coisas vão dando certo, de vez em quando dá uma coisa errada, de vez em quando você chega atrasado em alguma coisa, mas aí você vai levando. Eu tive um cliente que precisava de viajar e ele chegou às pressas no aeroporto, ele tinha um sonho planejado para viajar com seus filhos para a Disneylândia e ele chegou no aeroporto e esqueceu de pegar a certidão de nascimento dos filhos. E aí não dava tempo dele voltar em casa para pegar. E ele teve que perder o voo. E aí a viagem, que era um momento de lazer, um momento de alegria, já começou já num estresse, porque tudo saiu fora da sua programação. Se ele vivesse uma vida com margem, daria tempo para ele em casa pegar, daria tempo dele se programar direitinho, mas causou tanta adrenalina, já começou ali com discussão com esposa, com filho, e pronto. Praticamente a viagem foi um fracasso desde o início, porque é uma pessoa que vive uma vida sem margem. Quando você tem uma vida com margem, você fica mais tranquilo, você tem mais tempo para agir, você tem mais tempo para tomar decisão. Então essa é a diferença do conceito de uma pessoa que vive com margem e de uma pessoa que vive sem margem. Nós vamos trabalhar esse conceito mais adiante com outras ferramentas, mas agora você vai pegar o seu caderninho de insight e vai escrever lá. Pessoas que vivem com margem são aquelas pessoas que vivem uma vida de yeah, uma pessoa que vive uma vida de vibração, uma pessoa que vive uma vida de controle. E pessoas que vivem uma vida sem margem são aquelas que vivem uma vida do ufa. Ah, até que fim eu consegui chegar, até conseguir entregar aquele relatório ou aquele trabalho de faculdade. Escreva lá no seu caderno de insight para que você possa fixar o conceito de uma vida com margem e de uma vida sem margem. Nós vamos aproveitar esse conceito mais adiante para aplicar algumas ferramentas e transformar a sua realidade para uma vida vivida com margem. Vamos, porque o melhor ainda está por vir.